Nesta semana, por várias vezes, eu fiz referência à Semana da Família, que acontece de 9 a 15 deste mês. Em alguns lugares de 10 a 15 ou 10 a 14, não é o caso. E como já foi dito, família é vida. Cuida bem da tua, independente de religião. A família com a formação tradicional de pai, mãe e filhos, mas a família na ampla diversidade de formações, que pode ser mãe e filhos, ou pai e filhos, ou a presença dos avós, ou apenas dos irmãos, ou até mesmo das novas formações que o mundo vai mostrando. Eu penso que é preciso ter um olhar de compreensão para interpretar o que disse o Papa Francisco. Antes de questionar a presença diferente da sexualidade, perceber a presença humana nas diferentes formações de grupos familiares. A questão não é a formação por famílias diferentes. A questão é a responsabilidade, é o assumir a família, é botar debaixo do braço e dizer: esta é minha família e desta eu cuido. E aqui não é apontar para ninguém, apenas levar em consideração que casais podem não mais se entenderem, podem buscar uma separação. No entanto, como se diz, pode existir ex-marido ou ex-esposa, mas não existe ex-pai ou ex-mãe. Uma família pode ter desatado o chamado nó nupcial, não é? Mas não desata o nó filial. A relação pai e filho só acaba com a morte de um deles. Portanto, é questionável quando pais viram as costas para filhos, ou mesmo quando filhos viram as costas para os pais na velhice. Existe certidão de separação ou divórcio, mas não existe certidão de separação na relação pais e filhos. Isso é uma relação eterna. Esta sim, diria, é aquela que até que a morte os separe. Mesmo que não tenham um relacionamento e uma vida em comum. Mesmo cada um em suas vidas separadas, a relação pai e filho, esta é sim eterna. Essa é até que a morte os separe. Eu já disse o quanto eu gosto de histórias e comparações para dar sentido ao que se quer dizer. Jesus Cristo era mestre em parábolas, em comparações, que até hoje são ensinamentos. E eu gosto de uma história muito conhecida de um pai que trabalhava muito para dar o sustento à família. E conta a história que ele saía muito cedo de casa, quando o filho ainda não tinha nem acordado. E chegava tarde, quando o menino já estava dormindo. Mas eles tinham combinado de que o pai sempre daria um nó no lençol no momento em que ia ver o menino dormindo lá no seu quarto. O menino não via o pai, mas ao acordar ele percebia o nó feito no lençol. Isso era o sinal de que o pai tinha estado ali. Havia tirado um tempinho na vida corrida e atribulada do trabalho para ver o filho, para fazer um afago, quem sabe uma bênção ao filho. Aquela do: filho, durma bem, Deus te abençoe. Então essa é a questão, é a presença, o sinal da presença mesmo ausente. É uma história que serve para muitas situações e que pode e deve existir o sinal da presença mesmo na ausência. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, ele falava muito em olhar para algumas coisas do passado. Ele dizia: não é voltar aos tempos das cavernas, mas precisamos retomar coisas que fundamentam as relações. E ele falava sobre o fato que desgastamos muito nossa saúde para ganhar dinheiro e depois gastamos o mesmo dinheiro para recuperar a saúde. E ele finalizava no seu discurso: um dia todos vocês vão acordar, velhos e talvez doentes como eu, e vão perceber que numa vida nada é mais importante que o trabalho honesto e a família. Então eu diria que é isso, senhores pais. Se temos um trabalho honesto e uma família, estas são as nossas riquezas. Cuidemos bem dessas riquezas, porque o resto é acessório. Trabalho honesto e uma família. Se os temos, cuidemos. O resto é acessório.